Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na receita de hoje eu vou fazer uma deliciosa e maravilhosa coxinha e vou contar para vocês alguns segredinhos de como, por exemplo, se a massa virar um angu com caroço, como resolver esse problema e aproveitando a mesma massa e também modelar de uma forma muito bonita. Então, se você já está interessado, me acompanhe nesse vídeo, mas antes eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho que está aqui embaixo, é de graça. Também deixe o seu like e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Então, sem mais enrolação, bora fazer essa delícia! E vamos começar colocando 1 kg de peito de frango com um caldo de galinha e água suficiente para cobrir todo o frango, mais ou menos 700 ml de água. E vamos colocar para cozinhar. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição, tá? E vamos cozinhar. Pronto, já se passaram aproximadamente uns 25 minutos, já está cozido o nosso peito. Vamos retirar agora e reservar aqui nesse prato. E esse caldo também vocês não jogam fora, tá? Vamos usar ele. E numa outra panela com aproximadamente 6 a 7 batatas médias, você coloca água também para cobrir toda a batata e vamos cozinhar ela também. Coloque mais ou menos assim, pronto, e vamos colocar para cozinhar as nossas batatas. E o caldo que eu falei para vocês não jogarem fora, vocês vão coar, que nós vamos utilizar na massa, tá? Então vamos coar tudo aqui. E agora nós vamos deixar o frango esfriando. Com o frango já frio, né, nós vamos desfiar ele. E você desfia do jeito que você achar melhor, com pedaços grandes, pedaços pequenos, aí fica a seu critério. Vamos cortar também meia cebola média, bem picadinha, para usarmos na receita. Em uma frigideira nós vamos colocar azeite, tá? E vamos colocar também a cebola que nós acabamos de picar. E vamos misturar até ela ficar douradinha. E vamos também picar 2 dentes de alho grande, tá? Picado, tá, pessoal? Não use aquela pasta de alho já pronta ou se não alho ralado, porque o sabor fica diferente. Eu aconselho vocês a picarem, que o sabor fica muito mais intenso e muito mais saboroso. E alho picadinho na hora, tá? E na cebola, que já está douradinha aqui, vamos colocar o alho picado. Vamos dar uma misturada também aqui. E em seguida, nós vamos colocar os frangos desfiados, né? Eu gosto assim mais pedaçudos, mas você pode fazer bem mais desfiado, aí fica da sua preferência. E vamos misturar tudo aqui. Se quiser mais suculento, pode acrescentar água do cozimento, tá? Vamos colocar aqui 1 colher de sopa de extrato de tomate. Misturar tudo. E vamos acrescentar agora o que vai dar sabor, que é pimenta do reino
pimenta do reino moída e sal. Uma pitadinha de sal. E coloque também meio cubinho de caldo de galinha. E vamos misturar tudo. E no final nós vamos acertar o sal, tá? E aqui nós já misturamos tudo. Olha como está vermelhinho. E agora prova o sal para ver se está faltando. Aqui está bom. E vamos no final acrescentar salsinha picadinha para dar aquele frescor e aquele sabor também. Eu aconselho vocês a colocarem a salsinha picada fresca, tá? Nada de colocar aquela desidratada, não. E vamos colocar também, é claro, cebolinha picadinha. A quantidade é a gosto, tá? Mas é mais ou menos o que vocês estão vendo aqui. Prontinho. E agora nós vamos acrescentar a cebolinha e também a salsinha. O cheiro tá incrível, nossa. E agora nós vamos misturar tudo. Pronto, aqui já está tudo misturadinho. E aqui está nosso recheio prontinho. E agora vamos preparar a massa. Vamos começar amassando as batatas ou espremendo as batatas, como eu estou fazendo aqui. Aí você espreme ou amassa da sua preferência, tá? E vamos fazer com todas as batatas. E em uma panela funda nós vamos colocar o caldo de frango que nós separamos. Aqui deu aproximadamente meio litro. E agora nós vamos completar aqui com mais meio litro. Ao todo tem que ter 1 litro de líquido, tá? Mais ou menos. E vamos acrescentar 2 colheres de manteiga. Eu aconselho a manteiga porque eu acho que fica mais saboroso. E vamos colocar também as batatas, né? Espremidas ou amassadas. Gente, vocês não têm ideia de como que essa receita vai ficar deliciosa. Mistura tudinho. Esse caldo de frango vai dar um sabor incrível. Vocês vão ver. Vamos colocar sal aqui. Coloca uma quantidade razoável, porque não tem nada de sal. E vamos mexer. Vamos mexer aqui até ferver, para não grudar no fundo da panela. Aqui está já fervendo e agora eu vou colocar farinha. E eu vou fazer de propósito para que ela fique meio empelotada, para eu falar para vocês como que vai corrigir as pelotas de farinha que ficam, porque a maioria erra, né? Muitas pessoas que começam a fazer, começam empelotando a massa. Então vamos mostrar como é que corrige, tá? Eu vou colocando aqui a farinha e misturando 700 gramas mais ou menos de farinha, ou até que fique uma massa macia. Não pode estar dura e também não pode estar muito mole. E vamos misturar aqui. E aqui está a nossa massa com bolinhas. E eu vou ensinar para vocês como consertar isso. Vamos deixar esfriar um pouco até poder segurar a massa. Pronto, massa mais fria já. Fria não, morna. E agora nós vamos colocar em uma superfície e é assim que você vai eliminar as bolinhas. Você amassa. Além de eliminar as bolinhas, você vai deixar uma massa lisa, bem lisinha.
E se tiver bolinhas muito grandes de farinha, você pode tirar também. Então você amassa e automaticamente você já acerta o sal também. Você pega um pedacinho, experimenta e se tiver faltando sal, você acrescenta o sal aqui nessa hora. E tá feito aqui, pronto a nossa massa já acertada, sem bolinha, perfeita. E no recheio que nós reservamos, vamos colocar aqui 2 colheres de requeijão cremoso. Eu gosto de colocar depois, porque eu acho que acentua mais o sabor de tudo. Então, por isso que eu coloco depois 2 colheres de sopa de requeijão. Se você quiser colocar mais, também pode colocar. E aqui está já o nosso recheio com o requeijão. Vamos fazer as coxinhas assim, olha. Eu fiz algumas já. Vamos passar manteiga primeiro na mão para não grudar a massa. Vamos pegar uma bolinha de massa do tamanho da sua preferência. Vamos abrir ela e rechear com o recheio delicioso cremoso. Vamos fechar aqui e fazer o biquinho. Vou ensinar para vocês o biquinho. Tá vendo? Vocês pegam essa parte aqui da mão e vocês vão enrolando com o biquinho nessa parte da mão. É a maneira mais fácil que tem. E olha só que massa lisinha que ficou, maravilhosa. E vamos fazer tudo isso com o restante da massa. E se sobrar massa, pode fazer com recheio de queijo com orégano também, que fica uma delícia. Nada se desperdiça. Vamos fazer como eu fiz essa bolinha aqui e do tamanho que vocês quiserem, do tamanho que vocês acharem melhor, tá? Do mesmo jeito, vocês vão abrir a massa e rechear com o queijo e o orégano. E faz a bolinha. Aperta para tirar todo o ar de dentro e façam as bolinhas, assim, do jeito que eu estou fazendo. E agora nós vamos empanar, assim, ó. Deu essa quantidade e mais um pouco que não coube aqui no prato. Vamos passar então na farinha de trigo, depois no ovo batido. Aqui tem 3 ovos batidos, tá? Mexidos. E vamos passar na farinha de rosca ou na farinha panko, aí é da sua preferência, tá? Jogue um pouquinho da farinha na assadeira para não grudar. E vamos fazer isso com todas as coxinhas. Passa a farinha no ovo e na rosca. E essas coxinhas, pessoal, dá para congelar também assim, ó, depois de empanado. Porque deu bastante, então se você não quiser fritar tudo de uma vez, dá para congelar. Você faz uma fileira, coloca plástico filme, enrola e coloca no congelador. E vamos fritar então essa gostosura em óleo bem quente. Vamos colocar aproximadamente 5 ou 6 aqui para não esfriar o óleo e não estourar as coxinhas, tá? E vamos misturar aqui até ficar douradinha. Pronto, pessoal, aqui está a nossa coxinha já douradinha, prontinha. Olha que linda que ficou. Vou terminar de fritar o restante e vamos saborear essa delícia. Olha só, gente. Ficou super crocante. Olha o barulhinho da crocância. E olha esse recheio super úmido, massa macia. E a de queijo, então, gente, olha só. Olha a cremosidade. E vamos comer.
E agora, então, vamos provar essa delícia. Olha, gente, olha como tá recheada, super macia. Nossa, nossa, gente. Façam, façam que vocês não vão se arrepender. É maravilhosa, deliciosa. O meu marido, ele ama essa receita. Ele fala que é a única coxinha que ele come que fala que é deliciosa. Então, para você ver o nível que o meu marido é enjoado. Então, experimentem que vocês vão amar essa receita. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem o like e acionem o sininho de notificações. E também assistam os outros vídeos do canal, que tem muita receita interessante, muita receita gostosa, deliciosa. E eu vou deixar uma delas aqui, que é uma receita que muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos adoram e que é muito pouco conhecida no Brasil, mas que é muito, muito fácil de fazer. Então, façam e experimentem que vocês vão adorar. E eu vou ficando por aqui. Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.